Eu quero abrir, pedir que os irmãos abram a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 7 até o verso 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar. Pai, obrigado, mais uma vez, por podermos ler a Tua palavra, juntamente com a Tua igreja, e poder falar dela. Não há privilégio maior, de podermos estudar, meditar, e Te adorar junto com a igreja, através das Escrituras, daquilo que o Senhor tem para dizer a nós, aos nossos corações, através dela. Que seja o Teu Santo Espírito que nos conduza nessa noite. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que querem, eu tenho falado isso lá na minha igreja, aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus, eles devem ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Qual foi o sentimento que Cristo teve? De ser servo. O apóstolo Paulo fala isso, quando ele escreve aos Filipenses, que Cristo teve o sentimento de ser servo, e ele foi um servo por excelência. O ministério de Jesus foi um ministério por excelência. Ele veio para servir, ele serviu o tempo todo, a sua morte foi um ato de obediência e de serviço. E eu creio que aqueles que querem ser discípulos de Jesus também devem ter esse sentimento. E é interessante que a Bíblia nos ensina, e nós vamos, quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o desejo de Deus é usar aqueles que querem ser os seus discípulos. Deus, ele vai agir, ele vai operar nesse mundo através do seu povo, através da sua igreja, através dos seus servos. Nem que para isso, Deus tenha que nos tirar do nosso conforto espiritual, muitas vezes. Porque às vezes nós nos sentimos muito confortáveis espiritualmente. E às vezes é necessário que Deus nos dê um chacoalhão. É necessário que a terra trema, para que a gente entenda que Deus muitas vezes quer nos usar. E Deus, no desejo dele de nos usar, no desejo dele de fazer com que nós sejamos cooperadores do seu trabalho, de fazer com que a gente se envolva na sua missão, Deus sempre fará um convite para os seus filhos. A gente vê isso nas Escrituras, quando um texto muito conhecido do convite de Deus a Isaías, quando Deus diz: a quem enviarei? É um convite. Então Deus vai sempre convidar aqueles que querem ser os seus discípulos para se juntar a Ele na realização da sua obra. E talvez você pergunte: mas por quê, pastor? Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós estejamos envolvidos naquilo que Ele está fazendo. Esse é o desejo de Deus. Que nós estejamos empenhados, dedicando a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que Deus tem feito.
Porque Deus tem feito. E não há nada mais prazeroso para um crente, para um servo de Deus, do que estar envolvido nas coisas de Deus. É como um pai. Hoje, pela manhã, nós tivemos a consagração do irmão William, lá em Maria Virgínia, ao diaconato. Quando eu retornei para a casa do pastor Helder, a Carol falou assim: pai, o que foi aquilo que o senhor fez com aquele irmão? Nós estávamos orando, né? Foi assim, ele foi ordenado ao diaconato. E ela falou assim: o que é ser diácono? Aí eu falei assim para ela: o diácono é aquele que leva água para o pastor, o diácono é aquele que serve a ceia, o diácono é aquele que arruma as cadeiras. Ela olhou para mim e falou assim: eu faço tudo isso e não sou diácono. Falei: pois é, não é mesmo? Né? Então, assim, eu fico feliz por ela estar envolvida naquela missão, né, em Lupercio. Na verdade, não só ela como a Gabi. A Gabi é quase uma mini secretária, né? E a mesma coisa é Deus. Deus fica extremamente feliz quando os seus filhos estão envolvidos na sua missão. Porque, na verdade, Deus tem a sua missão. Deus já tem uma missão para esta igreja, para a igreja em Lupercio. Deus tem a sua missão. E o desejo de Deus é que nós estejamos envolvidos nessa missão. E ele fez isso com Moisés. No texto que nós lemos aqui de Êxodo, um texto conhecido dos irmãos, né, aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, Moisés. O povo estava oprimido, o povo estava aprisionado, sendo servo, escravo no Egito, e Deus levanta Moisés, para que Moisés, na verdade, esteja envolvido naquilo que ele está fazendo. E o texto vai nos apresentar algumas curiosidades em relação a Deus. É claro, para você ter mais conhecimento do texto, você pode ler na sua casa a partir do verso 1. Né? Os irmãos vai ver o chamado de Moisés, tudo. Mas eu peguei os últimos, os 7, 8, 9 e o 10, para a gente estudar essa noite. Até para a gente não se prolongar muito. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. A primeira coisa é quando fala no verso 7, Deus dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Veja, irmãos, que Deus está atento. Deus está atento. Deus está com seus olhos abertos. Deus está atento a tudo o que está acontecendo. E nada, e nem ninguém, passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele está sempre atento. A minha vida, a sua vida, as coisas que acontecem nesse mundo. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. O texto nos diz que Deus está atento. E Deus não esteve somente atento no passado, Ele está atento hoje. Porque o nosso Deus é um Deus que não muda. O salmista diz que Deus criou todas as coisas e que todas as coisas envelhecem. Porém, Ele não muda. O escritor de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele não muda e Ele permanece atento. Ele permanece conhecedor de todas as coisas, Ele permanece presente em todas as coisas, Ele continua com todo o poder, com toda a sabedoria, Ele continua infinito e ilimitado, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao espaço, mas Ele continua mesmo atento e trabalhando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que não dorme. Você já pensou nisso? Você já passou noites acordado? Não é bom passar várias noites acordadas. Mas olha que interessante o que a Bíblia nos fala. Depois a gente vai voltar para Êxodo, mas vamos para Salmo 121, no versículo
versículo 4 e verso 5, olha o que a Bíblia diz, o salmista diz a respeito de Deus. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha que texto lindo esse a respeito de Deus. Você já pensou nisso? Os olhos de Deus estão sempre atentos à sua vida. Deus, diferente do ser humano, né, que às vezes cruza os braços e fica desatento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, e não tem o controle do que acontece ao seu redor, e nós não temos o controle do que acontece ao nosso redor, e nem sempre estamos atentos. Diferente de nós, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está sempre atento e Ele não dorme. Por isso que nós podemos descansar nos braços dEle. Por isso que nós podemos descansar nele. Porque, assim como Ele estava atento à aflição do seu povo no Egito, Deus está atento aos seus filhos e à sua igreja hoje. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que Deus está atento às suas aflições hoje. Não tenha dúvida que Deus está atento às suas alegrias hoje. Não tenha dúvida disso. Eu sei que às vezes a nossa vida parece que a presença de Deus ela é imperceptível. E às vezes nós não conseguimos perceber Deus nas circunstâncias da nossa vida, nas aflições das nossas vidas, nas lutas das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você hoje, talvez que tenha passado ou está passando por alguma aflição, Deus está atento às suas aflições. Na verdade, Deus está atento a tudo que se passa. E Ele não dorme. Essa é uma verdade que a Bíblia nos fala sobre Deus. E Deus continua falando a Moisés, e Ele diz que não só está atento, mas Ele diz que Ele está agindo. Isso é importante. O nosso Deus não está somente atento, mas o nosso Deus, Ele está constantemente agindo ao nosso redor. Porque olha o que diz o versículo, nós lemos o 7, agora olha o 8. Deus atento, no verso 7, às aflições do povo, mas no verso 8 diz assim, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Veja que interessante que o texto diz, no verso 7, que Deus está atento. No verso 8, ele usa aqui uma figura de linguagem, quando ele diz, portanto, desci para livrar o povo. Ele deixa muito claro que ele não está somente atento ao que está acontecendo, mas ele está agindo dentro daquilo que está acontecendo. Deus está trabalhando, Ele não está parado. Lá em Lupercio, é engraçado em Lupercio, né? A prefeitura da nossa cidade lá, algumas coisas engraçadas que acontecem em Lupercio. Entre elas, quando há uma obra em Lupercio. Quando há uma obra em Lupercio, quase todos os funcionários da cidade são chamados para fazer a recuperação daquela obra. E é muito interessante, né? Que tem os que trabalham, e tem os que observam, tem os que estão comentando sobre a obra, e tem aqueles que estão esperando terminar. Né? E eu fico observando que, às vezes, o trabalho que é para durar 15 minutos é o dia todo. Né? Um tapa-buraco, às vezes. E eu fico pensando, né, em relação a isso. Deus é diferente. Deus não está parado. As pessoas hoje podem dizer assim, não, nós estamos atentos. Mas muitas das pessoas não estão agindo. Mas o nosso Deus, Ele não somente está atento, mas Ele está constantemente trabalhando.
Veja que o texto disse que ele desce para livrar o povo. Ele não apenas se compadece das aflições, mas ele estende a mão. Ele não apenas sabe que nós somos pecadores, mas ele veio dar a vida. Ele não apenas sabe que existem pessoas que estão sofrendo, ele veio para servir aqueles que estão sofrendo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus das Escrituras. Um Deus que está agindo em todo o tempo, trabalhando em todo o tempo. E Jesus, quando esteve entre nós, ele falou do agir de Deus. Ele ensinou, ele disse, ele declarou que Deus está constantemente trabalhando. Quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 17, olha o que Jesus falou, e Jesus respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então veja que nós cremos num Deus que está atento, e nós cremos num Deus que está agindo. Agindo. E agindo como? De maneira soberana. O nosso Deus não está agindo de maneira perturbada. Sabe quando acontece alguma coisa e você vai ter que fazer, mas a circunstância é tão difícil que você vai começar a agir, as coisas começam a dar errado, e aí você fala assim, era melhor que eu não tivesse começado. E parece que quanto mais você faz, pior fica. Sabe por quê? Porque você não tem o controle da situação. O nosso Deus não. Ele tem o controle de toda a situação. E Ele trabalha de maneira soberana e organizada, e a sua vontade sempre é feita. Esse é o nosso Deus. E Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O salmista também declarou o trabalhar de Deus, no Salmo 127, versículo 1 e 2, o salmista diz assim, se o Senhor não edificar a casa, veja, é Deus trabalhando. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois dá a eles, aos seus amados, o sono. Deus trabalha. Ele está constantemente agindo. Ele está atento e está agindo. E Deus se revela assim para Moisés. Porque qual era o objetivo de Deus? Era que Moisés se envolvesse na sua missão. Mas eu fico pensando como que nós iremos nos envolver em uma missão, como nós iremos nos envolver em um projeto, onde nós não estamos vendo pessoas trabalhando. É difícil a gente querer se envolver, empenhar a nossa vida, gastar tempo, recurso, noites de sono, em um projeto onde você vê pessoas paradas, onde você não vê pessoas trabalhando, onde você não vê pessoas atentas. E tem um Deus sabendo quem é o homem, Deus sabendo que o homem pensa desse jeito, Deus se revela a Moisés como um Deus que está atento e um Deus que está constantemente trabalhando, para que Moisés possa olhar e dizer assim, eu posso ir também, porque tem alguém trabalhando, tem alguém agindo. E Deus, ele faz isso para Moisés, Deus convida Moisés para isso. Deus chama Moisés para se envolver no seu trabalho. E Deus convida Moisés para que Moisés se torne o seu agente na missão que Deus tinha. E qual era a missão que Deus tinha? De livrar o povo, de tirar o povo do Egito. E Deus se revela a Moisés como esse Deus que está atento às aflições. Deus fala, eu conheço Moisés, eu sei o que se passa lá, você não precisa me explicar o que está acontecendo lá, mais do que você, eu conheço as aflições do povo. Eu sei das suas dores. E mais, antes de você fazer qualquer coisa,
eu já estou agindo em favor daquele povo. E o que Deus faz é convidar Moisés, é chamar Moisés, é estender o convite a Moisés para que ele se torne um servo e junte-se a ele na sua missão e na sua obra. É assim que Deus age nesse mundo. É assim que Deus age nesse mundo. Convidando homens e mulheres, jovens e crianças, para se envolver naquilo que Ele tem feito. E no verso 10, Deus diz assim para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel do Egito. E é interessante a maneira que Deus fala com Moisés. Eu acho muito interessante as palavras que são colocadas, a maneira que as palavras são colocadas nas Escrituras. Vem agora. Já pensou nisso? Vem agora. Você já falou assim com o seu filho? Ou alguém já falou assim com você? Né? Vem agora. Quando a gente fala isso, dá a entender que seja algo que urgente, não é? Algo urgente. Quando você recebe uma mensagem, quer mostrar para uma pessoa que está ao seu lado, vem agora. Quando algo acontece, você liga para alguém, vem agora. Lembro quando meu pai faleceu agora em janeiro, a Gisele tinha saído, ela tinha ido na casa de uma pessoa em Bugaçu, nós estávamos em Bugaçu, e o Beto me ligou, falando, olha, vem agora para o hospital que o pai faleceu. Aí eu liguei para a Gisele e falei, vem agora para cá. É algo urgente. É assim que Deus fala com Moisés, vem agora. E eu te enviarei a Faraó. Não é depois, é agora. Porque o nosso Deus, Ele não vai trabalhar depois, Ele vai trabalhar agora. O nosso Deus não estará atento às aflições, Ele já está atento às aflições. Ele diz, vem agora. É o convite de Deus para que o seu povo se envolva naquilo que ele já está fazendo. Veja que a missão de Moisés não é começar algo novo. A missão de Moisés é estar envolvido em algo que Deus já estava fazendo. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas dizendo assim, olha, vem porque Deus tem algo novo. Deus está nos convidando para ser participante daquilo que Ele já está fazendo. Porque Jesus disse, o meu Pai sempre trabalha. Deus já está fazendo. Independente de que a gente aceite ou não o convite de Deus, Deus já está trabalhando. A missão é dele. A obra é dele. Então ele está constantemente trabalhando, ele está constantemente fazendo. E o convite de Deus é para que a gente se envolva naquilo que ele já está fazendo, e não em algo novo que ele vai começar, não, ele já começou antes. Eu sei que isso para a gente é um pouco complicado de entender, porque nós somos pessoas que têm começo, meio e fim, né? Então a gente não consegue entender algo que Deus já estava fazendo, até mesmo antes da fundação do mundo. A gente somos limitados para entender isso, mas as ações de Deus foram antes. Deus começa a trabalhar antes da gente. E o convite de Deus para mim, para você, para a igreja, é que a igreja esteja apenas se envolvendo naquilo que Ele já está fazendo. E como eu disse no início dessa mensagem, não existe nada melhor para um crente, para uma igreja, do que se envolver naquilo que Deus já está fazendo. Por quê? Porque vai dar certo. Vai dar certo. Quando eu fui para Santa Teresa, 13 anos atrás, eu fui para algo que Deus já tinha começado. E Deus não tinha começado recente. Deus já tinha começado lá atrás.
quando eu assumi a igreja em Lupércio, não foi para algo novo, foi para uma missão que Deus já tinha começado há muitos anos atrás. E esse é o convite de Deus para mim e para você hoje, que a gente se envolva naquilo que Ele já está fazendo. Que nós tenhamos o prazer de estar envolvido naquilo que Deus está constantemente fazendo. Eu sei que talvez alguns podem dizer assim, não, pastor, mas eu sou jovem para isso. Algumas irmãs podem dizer, pastor, mas a mulher, sou uma criança, uma pessoa comum. Que bom. A gente assim. É gente desse jeito que Deus quer usar. E Deus pode cumprir o desejo dele em qualquer pessoa que realmente queira dedicar a Ele inteiramente. Eu gosto muito dos improváveis na Bíblia. E Jesus veio para os improváveis. Ele diz, eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Os improváveis. Aqueles que... O perdido. Eu e você, os improváveis. Os pecadores. Deus veio buscar e salvar os improváveis. Ele deu a sua vida pelos improváveis. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Ele deu Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pessoas improváveis. Eu sempre brinco com as crianças lá em Santa Teresa, dia de sábado, né? Todo sábado eu estou lá em Santa Teresa, quinta e sábado. E eu sempre brinco com as crianças, porque todo sábado eu falo para as crianças as quatro verdades espirituais. Tanto Lupércio, Santa Teresa, todos os sábados elas são evangelizadas, porque sempre tem crianças novas. E eu sempre digo para elas a mesma coisa. Eu sempre pego uma das crianças, duas crianças, e digo assim, olha, esse aqui que tem cara de bonzinho, se ele precisasse morrer, alguém daria a vida por ele? Aí, de vez em quando, a irmã dele, né? Um irmãozinho, eu daria. Fala, pode ser que aconteça. Aí eu pego aquele que ninguém gosta. E falo assim, e por essa aqui, quem morreria? Deus me livre, pastor, né? Quero mais que ele vai para o inferno. As crianças falam, as de vocês são santinhas, as minhas não. Né? E eu falei isso mesmo. É isso que a Bíblia diz, que pelo um justo, pode ser, né? Que alguém ouse morrer. Pode ser que alguma esposa diga assim, não, pelo meu marido eu morro. Né? É difícil, as irmãs ali tudo se calou. Né? É difícil. Mas pode ser que alguma irmã fala, não, por ele eu morreria. Sei que é difícil isso, né? Os homens não, os homens morreriam facilmente pelas esposas. Né? Morrer fácil, eu morreria fácil pela Gisele. Fácil por ela. Né? Ela também por mim. Sim, ela fala que sim. Né? Tá vendo? Pode ser que por um bom alguém morra, mas por um pecador, irmãos, pelo mal, pelo injusto, pelo improvável, só Jesus. Só Ele deu a vida por nós. E sabe o que é interessante? É que quando eu vejo que Jesus veio ao mundo para os improváveis, deu a vida para aqueles que são improváveis, eu vejo nas Escrituras que Deus usa os que são improváveis. Quando a gente começa a ter um pouco mais de cultura das Escrituras Sagradas, a gente vê que a maioria dos homens que seguiam Jesus era o quê? Pescadores. Homens improváveis. Já foi onde vende peixe? Sim. Quando eu morava em São Paulo, era pequeno, tinha um lugar em Santo Amaro que vendia peixe. O Natanael deve conhecer lá. Natanael frequenta esses lugares assim.
Mas era um cheiro, irmão, um cheiro, assim, sabe? Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Imagina uns pescadores da época de Cristo. Homens improváveis que andaram com Cristo, e ele chamou esses homens. Os cobradores de impostos. Irmãos, a gente não sabe o que é ser um cobrador de impostos no tempo de Jesus. A gente não tem noção. Principalmente um judeu. Um judeu que era um cobrador de impostos, irmãos, era um... Sabe quando um palmeirense diz assim, a partir de agora eu vou ser um corintiano? Já pensou um negócio desse? Não é? É mais ou menos isso, mas pior. Quando o judeu dizia assim, olha, eu vou trabalhar para um romano, governo romano, e eu vou cobrar o imposto de você, que é judeu. Irmãos, isso era uma loucura. Porque isso acarretava um monte de coisa. E aí Jesus, ele chama esses homens improváveis para andar com ele. Homens do campo. Pessoas improváveis, pessoas simples. Pessoas que para a sociedade da época ninguém não tinha valor algum. Mas tinha o outro lado da moeda também, sabia? Não era só os marginalizados pela sociedade que eram pessoas improváveis. Tinha um outro grupo que eram os improváveis também. Os zelosos, os disciplinadores, aqueles que queriam dizer que sabiam tudo da lei. Eles também eram homens improváveis, porque aí os mais simples olhavam e não achavam justo. E aí Deus vem e chama um homem chamado Saulo. Talvez o mais improvável de todo. Um perseguidor da igreja, que perseguia a igreja de todas as maneiras que você imagina. Um homem cruel, mas zeloso. Um homem intelectual. Paulo era um intelectual, mas improvável. E Deus chama ele. Então veja que Deus, na verdade, irmãos, Ele está agindo nesse mundo. Ele está trabalhando. E Ele convida quem Ele quer, como Ele quer, para se envolver na sua obra. Seja você um improvável de um lado da moeda, seja você um improvável do outro. Eu ouvi esta semana de um homem que estava indo para uma igreja. E ele estava, na frente dele tinha um carrão, desse que eu não sei nem falar o nome. E eles entraram no mesmo estacionamento da igreja. E esse homem do carrão, ele desce estaciona o seu carro. Era uma igreja grande. Ele pega um colete amarelo, ele veste, e ele fica no estacionamento da sua igreja por horas, coordenando o estacionamento daquela igreja. E aquele irmão muito curioso queria saber quem era o dono do carro. No final do culto, ele pergunta para alguém quem é aquela pessoa. Ele fala assim, você não conhece? Não. Ele falou assim, é um dos médicos mais famosos do nosso estado. E aquele irmão do carro simples diz assim, ele está no estacionamento servindo, e aquele irmão falou assim para ele, aqui todos são servos. Todos são servos. Na obra de Deus, todos somos servos. Não importa quem você seja, Deus está disposto a te convidar e a te usar naquilo que Ele já tem feito. Assim como Ele fez com Moisés. Moisés tinha as suas limitações, sim. Se você conhece a história, se você não conhece, você pode ler depois. Moisés disse, Senhor, mas eu não sei nem falar direito. Moisés tinha um problema na fala. E é interessante que Deus não tira o problema de Moisés. Deus fala assim, teu irmão fala bem, fala, ele é um intelectual, então chama ele, porque você vai com ele. Você vai se envolver com ele naquilo que eu já tenho feito no mundo. Então Deus vai nos usar, Ele vai agir através de pessoas que têm o desejo de se tornar seus discípulos, seus servos. É assim que Deus vai fazer, não importa. Não importa quem você seja, quantos anos você tem. Alguns irmãos aqui, pastor Neil, pastor Viana, com certeza conhecem. Os irmãos de Manaus talvez conheçam. Pastor John. Pastor John foi o pastor que mandou construir o prédio da igreja em Lupercio.
E sabe uma curiosidade legal do pastor John? O pastor John, hoje ele está com aproximadamente quase 100 anos. Mas quando se fala da história do pastor John lá, sempre se fala das igrejas que ele abriu, dos trabalhos que ele abriu, que foram mais de 10 igrejas em cidades diferentes. Isso só no interior de São Paulo, sem contar Manaus e outros lugares que ele passou. Mas uma curiosidade interessante do pastor John. O pastor John chegou em Garça aos 55 anos de idade. Irmãos, um homem de 55 anos de idade. Não era mais um jovenzinho. Não era mais um homem com todas as suas forças. Mas ele deixou o lugar onde ele estava, em Manaus, onde ele já tinha realizado um trabalho fantástico, por mais de 20 anos, e vem para o interior de São Paulo. Irmãos, quem conhece Garça, região de Lupércio, né, sabe o que eu estou falando, né? Assim, vocês estão 1000 anos na nossa frente. Agora imagina 55 anos atrás. Mas ele dedicou a sua vida e se envolveu naquilo que Deus já estava fazendo. Então, talvez você diga, não, mas eu já estou no bico do corvo. Deus ainda pode renovar as tuas forças. E você pode fazer grandes coisas naquilo que Deus já está fazendo. Porque Ele age através dos seus servos nesse mundo. Ele age através da sua igreja. Irmãos, não tenha dúvida que Deus age através da sua igreja. Semana passada nós estávamos indo para Garça, saindo de Lupércio para Garça. A gente tem feito toda semana, 2 vezes por semana, temos que ir para a Gisele fazer o tratamento lá. E Gisele quis passar numa padaria antes de ir, porque precisava levar alguma coisa lá para a professora. E deixei ela lá, e ela foi na padaria, voltou. E ela disse assim para mim, você sabe quem trabalha nessa padaria aí? Eu falei, o padeiro, né? Ela falou, não, tonto, né? Aí eu falei, quem é? Ela falou assim, o Fernando. Aí eu falei, sei quem é o Fernando. Aí ela falou assim, você sabe o que ele me disse? Eu falei assim, não sei. Ela falou assim, olha, ele disse assim que tudo que ele aprendeu do Evangelho, ele aprendeu quando ele foi lá na escolinha bíblica em Santa Teresa, aos 8 anos de idade. Hoje ele é um homem, ele frequenta uma outra igreja e está sendo preparado para ser o pastor de jovem da sua igreja. Então Deus vai trabalhar, irmãos, através da igreja. Deus vai trabalhar. E esses são alguns dos testemunhos de tantas outras crianças que nós temos lá. O pastor Viana pregou no nosso aniversário da igreja lá, os nossos adolescentes. Aqueles adolescentes, pastor Viana, eles chegaram na nossa igreja aos 4, 5 anos de idade. Os nossos adolescentes hoje são as crianças que nós estamos com ela desde que assumimos a igreja em Lupércio. Então, não tenha dúvida que Deus vai agir através da sua igreja. Queira você ou não, Deus vai agir, porque Ele está sempre atento e constantemente trabalhando. Esse é o nosso Deus. E Ele nos chama, irmãos. Deus chama a mim e a você para a realização da sua obra. Eu gostaria de encerrar lendo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Do apóstolo Pedro, escrevendo a um grupo de crentes que estavam dispersos. Pedro escreve a um grupo de irmãos que teve que se espalhar. Houve uma perseguição aos cristãos e os crentes teve que se espalhar, cada um foi para um lado, ou morreria. E Pedro escreve aquele grupo de irmãos que estão espalhados, Pedro escreve assim para eles, inspirado por Deus. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus continua trabalhando
tirando homens e mulheres das trevas e colocando na sua maravilhosa luz. Ele continua fazendo isso, libertando pessoas que estão nas trevas, no pecado, pessoas que estão envolvidas com tanta imoralidade nesse mundo, pessoas que estão envolvidas em pecados, em coisas diversas, que estão realmente nas trevas, na escuridão. Deus continua libertando essas pessoas, porque Ele continua agindo nesse mundo, Ele continua trabalhando, e Cristo veio para isso, para libertar os homens das trevas. Ele é a luz que resplandeceu nesse mundo, Cristo veio para isso. Mas nesse mesmo texto que nos apresenta essa verdade, que Deus continua tirando homens e mulheres das trevas, nesse mesmo texto Deus nos convida a sermos coparticipantes da sua obra, dizendo: vocês podem ser proclamadores, vocês podem ser o megafone de Deus nesse mundo, anunciando as virtudes, o poder daquele que também tirou você, tirou a mim das trevas e colocou na maravilhosa luz. Irmãos, Deus, assim como Deus estava atento ao povo e às suas aflições, e Deus desceu para livrar, Deus estava atento às nossas aflições, aos nossos pecados, quando estávamos nas trevas, e Ele desceu para nos tirar das trevas e nos colocar na maravilhosa luz, em Cristo Jesus. E hoje nós podemos estar, sim, envolvidos naquilo que Deus está fazendo no mundo. E o convite de Deus não é para os grandes. O convite de Deus é para pessoas simples como eu e você. A obra de Deus tem sido feita por pessoas simples como eu e você. Não importa onde você esteja, não importa como você está. Primeiro, Deus quer tirar você das trevas. Deus quer te transformar. Deus quer mudar você. E Ele quer fazer você um proclamador daquele que te tirou das trevas e colocou na maravilhosa luz. Você está disposto a se envolver? Você está disposto a dizer para Deus assim: eu reconheço que o Senhor tem trabalhado. Eu reconheço que o Senhor está atento. Eu reconheço que o Senhor jamais deixou de trabalhar. E eu estou disposto a me envolver. A me envolver. Se Deus falar para você, como Ele disse para Moisés: vem cá, agora, vem agora. O que você responderia para Ele? O que você responderia para Ele? Se Deus te dissesse: é urgente, é urgente, o seu vizinho precisa ouvir de Jesus, é urgente, você iria? Se Deus falasse assim: tem pessoas do outro lado da avenida que precisam ouvir de Jesus, urgente, você estava disposto a se envolver em algo que Deus já começou? Essa é a pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos essa noite. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele veio nos tirar das trevas e nos colocar na maravilhosa luz. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Isso só é possível porque Ele deu a vida dEle por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque Ele olhou para os improváveis, a mim e a tantos outros. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre atento. Muito obrigado porque o Senhor está sempre trabalhando. Muito obrigado porque o Senhor nos convida a se envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Viana, pastor...